Olá, pessoal. Nós estamos nas nossas estratégias educacionais aqui para você usar hoje, quer dizer, amanhã, assim que assistir esse podcast, seja ouvindo, seja no YouTube, enfim. Nós estamos hoje com um time Completo. modificado. Time completo. Estamos com o time completo. Temos três na mesa. Temos três na mesa aqui. Deixa a tá Marília tudo saber disso. Estamos aqui com Lohane, nossa estrela foto estúdio, e nada mais nada menos que Washington bem. Lemos. Muito obrigado. Então, quem estava esperando Marília Rios. Quem estava esperando Marília, deixe seu comentário Não. aqui e fala assim, cadê Marília? Isso aí. E hoje uma estratégia especial que a gente vai falar sobre os brain breaks. Washington, traduza brain breaks pra gente. Pausinha pro cérebro. Uma pausa pro cérebro. Pausinha pro cérebro. Faz sentido. Faz sentido. Eu sou bom de tradução, cara. Então, os brain breaks são pausas de verdade numa aula que a gente esteja dando. Na verdade, é uma recomendação. Os brain breaks é uma recomendação de que que seu aluno, seja lá a idade que ele tiver, ele não vai manter a concentração por os 100 minutos de aula que você tem. Então, esses brain breaks são para dar um refresh, para refrescar a sua aula em vários momentos da aula, certo? Então, Eu acho que tem dois comentários a fazer. obrigado. Sobre isso aí. Sobre o brain break, que é pausinha para pensar. Que é, primeiro, que a gente precisa entender justamente, ou aceitar, que a gente não é tão bom, a nossa voz não é tão gostosa assim. Tipo, ninguém aguenta nos ouvir Jamais. por 40 minutos, né? Então, a gente tá correndo aqui pra você me ouvir pouquinho. E também, quando a gente começa a dar aula, e de manhã, ali, à tarde, à noite, seja lá qual for, por exemplo, cara, eu dou aula sábado de manhã, Fred. Eu não posso chegar 8 horas da manhã, a minha turma sentadinha lá e falar, então, a aula de hoje é sobre inovação. Não dá. Não dá, porque tem uma questão científica aí mesmo. Verdade. Então, é isso que eu queria que você falasse, trouxesse isso aí pra gente. Então, quanto mais nova uma criança menos tempo de concentração em uma única atividade, seja ela qual for. Ela não significa que ela tá com TDAH. Ela tá só mudando mesmo, sendo um ser humano normal. Que é, a criança tá aqui, ou o ser humano não precisa ser só criança, pode ser adolescente, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Minha avó odeia ficar falando que eu fico falando muito tempo na cabeça dela. Tem 92 anos. Então não é questão de idade. Ninguém gosta de ficar parado, né, ouvindo. Não dá. Então, quando a gente tem uma aula, né? A gente tem a gente tem 100 minutos, né? Geralmente a gente tem 100 minutos para dar uma aula. Então não tem condição de você falar sem parar, ou mesmo dando exercícios no meio da aula. Isso aí não faz as crianças engajarem, né? O engajamento acaba terminando. A energia diminui, né? Então, quanto mais nova a criança, menos tempo ela tem. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela tem ali no máximo uns 10 minutos, 15 minutos de concentração numa mesma atividade. Já uma criança de 10 anos, já vai uns 20... Meia hora até. Meia hora, exato. E aí a recomendação é que a gente, a cada 20, 30 minutos de aula, tenha uma interrupção do que está sendo feito e passe uma atividade. Para o cérebro dar uma... Isso. E aí, assim, a gente tem várias idades, né? Então, quando são crianças pequenas, faz muito sentido a criança levantar, bater palmas, agachar, fazer alguma atividade física para poder ter essa quebra na concentração dela maior. Quando a criança vai ficando mais velha, a gente consegue, claro, você não vai tirar seus alunos da faculdade ali no meio de uma aula, até pode, mas... eu já fiz isso. Fica estranho. Claro, se todos fizessem, não seria estranho. Faria parte do negócio. Mas, então, se você tem na faculdade, você já não vai ter ali o aluno levantando e batendo palma, rebolando, qualquer coisa desse tipo, né? Dançando uma musiquinha. Então, você pode utilizar, até para os adolescentes, atividades lúdicas, ou jogos, ou até um puzzle, alguma coisa que pode estar até relacionado à disciplina, à matéria ou não, né? Mas quanto menos relacionado à disciplina, eu acredito que melhor seja para destravar ali aquela concentração. E tudo, acho que é legal a gente lembrar o que a gente sempre começa falando, que é o contrato. Né? Como que você combinou com aquelas pessoas? Então, quando isso começa, que está falando de adolescente e até adulto, como eu falei, dou aula às vezes para adulto, sábado de manhã. E as pessoas não estão muito felizes, né, de estarem ali, né, tendo aula de física de manhã. E às vezes você fala assim, mas minha aula sempre começa, você cria uma rotina. Eu gosto muito de explicar, porque a Lohane está falando aqui com a gente. Explicar, olha, vou explicar por que vocês vão fazer. Então, de 10 a 15 minutos, a gente vai fazer uma atividade.
E é justamente explico o conceito de brain break. Como é mais adulto ou adolescente, as pessoas conseguem entender, né? Então, é o pacto do que acontece. As pessoas vão acostumando. Não, e acostuma, isso é verdade. A criança até fica na expectativa daquele momento. Então, assim, o importante é você variar as Então, vamos dar exemplos de brain break? Vamos lá. Tá, um exemplo legal, assim, dar um desafio daqueles de lógica, algum desafio que o aluno possa fazer. Ou talvez como é que chama aquilo? Jogo de 7 erros. Sim. Algo que o aluno, ele vai destravar dali, ele vai manter uma concentração em alguma outra coisa, né? Vai aliviar a mente dele para aquele assunto. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho alguns desses, que é o seguinte. Quando eu estou dando aula, palestra, bem expositiva, às vezes quando acontece isso, né? Eu boto entre os slides um brain break. Legal. Sabe? Então, assim, o aluno tá passando e ele já vem. Ok, agora vocês ganharam 5 minutos para falar com um colega sobre o que vocês viram de série interessante. Exato. Aí, que não tem nada a ver com a matéria, tá tendo aula de álgebra, sabe? E aí ele fala, opa, 5 minutos, conversa ali, bate um papo e volta. Dependendo da escola, né, da idade também, você pode fazer as crianças sair dali e fazer uma atividade ali no corredor, por exemplo. O professor Gustavo, lá do Canadá, que tem o curso pra gente, ele fazia isso. Então, no meio da aula, a gente tinha uma atividade ali no corredor. A gente saía, pra se mexer. Porque a gente ficava de 8 da manhã até as 5 da tarde no curso. Não tem condição. Não dá. Entendeu? Então, em algum momento, claro que não era de meia hora ali, né? Então, era 1 hora, mais ou menos, a gente tinha uma atividade fora no corredor. Quando tenho uma aula maior, né, um workshop, e claro, todos são os recursos que você tem. Eu também gosto de usar sempre 2 salas, quando é possível. Então, agora estou dando aula numa sexta-feira à noite e os alunos trabalham com projetos. Então, eles estão numa sala, onde eles estão em grupo, e quando eu quero reuni-los, eu vou para outra. Mas eu poderia fazer isso na mesma sala. Mas claro, só que eu quero que eles levantem e vão. E eu falo isso com eles, quero que vocês levantem um pouquinho, 3 segundos, bate um papo, senta na outra. Esses 3, 4 minutos que a gente, entre aspas, perde, já dá uma relaxada. O cara esticou os músculos, né? Saiu da cadeira. Ao invés dele só virar para mim, me ouvir por 10 minutos e depois voltar para cá, sabe? Então, só ele se deslocar. Exato. Mas o que é importante nos brain breaks é manter essa regularidade. Não adianta você dar 50 minutos. Vou dar 50 minutos. Não é 50 minutos. Sim. Ninguém consegue ficar 50 minutos. Quer dizer, algumas pessoas conseguem, mas normalmente a pessoa ali meia hora ela já se distraiu. Então, quando você faz isso, então você pode ter um leque de coisas. Eu gosto de ter umas cartas. Tem os cartas, eu levo sempre para a sala de aula e nunca sei para quê, a caixa do pedagogo lá, né? Aquela caixa de alegria. Que eu nunca sei o que eu quero. Às vezes é por brain break, às vezes é por uma dinâmica. Então, por exemplo, tô dando aula lá e virou um debate na sala. Quando eu vi que virou um debate, eu já pego uma bola lá de praia, encho a bola de praia e falo assim, ok, quem tá com a bola fala. Bobeira, mas eu materializei, eles estão passando a bola. Isso ajuda eles a acharem aquilo mais lúdico e também darem uma parada pra... Olha, com quem tá a bola? Joga a bola caiu, correu, vai ali, pega a bola. Volta, o cara, ele faz. Isso é um. O brain break que eu começo sempre para aquecer turma, que eu gosto, é jogar bolinha. Adoro bolinhas, né? Ficar jogando bolinhas Qual o nome daquele negócio que você joga? Tênis. Então eu jogo bolas de tênis, eles ficam jogando um para outro, falando o nome, trocando o nome. Eu sempre invento alguma coisa. Se é física, falando uma fórmula de física. Sim. Então ele cria ali 3 minutos, acorda e volta lá para aula, né? Isso é muito legal. As cartas que você falou, vou trazer aqui, ó. Eu falei que é desculpa de mostrar. Isso é caro, isso aí, hein? Esse é um jogo que existe. Isso é joguinho de rico. Isso é jogo de rico. Você vai dar o zoom aqui? Text. Que é o seguinte, eu uso esse cara no começo de atividade em grupo. Sim. Ali, geralmente. Ou quando a turma não está muito familiarizada uma com a outra, ou eu não sou familiarizado com a turma. Isso aí é um icebreaker. Isso aqui é um quebra-gelo ali. É quase que um quebra-gelo do começo. Por quê? Porque as cartas são bonitas. Só por isso. Não tem nenhuma outra razão. Exato. Aí eu quero uma desculpa para usar essas cartas, né? E eu falo assim, distribuo essas cartas em uma mesa. Eu poderia entregar uma carta para cada um. Esse jogo, Lohane? Não conheço. Então brinque com as cartas. É um jogo muito legal isso aí. Eu disparo essas cartas na mesa, no centro, faço os alunos levantarem. Cada um escolhe a carta que quiser, que achar mais bonita, mais legal, mais divertida. Eles escolhem, eles não conseguem ver tudo, alguns alunos entram, mas eu quero ver
não dá. Você vai escolher uma aí. Olha aí, né? As que você conseguiu ver. Eles vão lá, escolhem, mas eu deixo todas na mesa, para eles ficarem em dúvida mesmo. Não tira ali, entendeu? Eu quero eles rodando. Alguns fazem isso rápido, outros demoram. Quando acabou, tu fala assim, ok, agora me devolve, fica com a tua carta. E agora você vai me dizer por que você escolheu essa carta. Como as cartas são todas meio psicodélicas, bonitas, ele vai achar uma explicação. Cabe tudo, né? Cabe qualquer coisa nessa carta. Ele vai olhar e falar assim, eu falo isso depois para eles. Né? Todas as cartas cabem em qualquer coisa. O objetivo era fazer vocês se levantarem e fazer vocês escolherem sobre o que vocês querem falar. Porque ele pode se expor muito, não, escolhi essa carta porque eu sou muito tímido, ou escolhi essa carta porque ela é divertida. Ele escolhe o nível que ele vai ele quer se abrir. do que ele quer se abrir, do que ele quer se expor. Ótimo. Então é um quebra-gelo ali que você faz. Não, e pode ser, faz sentido. O quebra-gelo são atividades que a gente usa quando o grupo não se conhece, ou tem, enfim. Agora, os brain breaks, também cabe todas, tudo que você quiser cabe como um brain break. O importante é tirar do aluno ali o foco de uma determinada atividade ou simplesmente do que você está falando. E se você desenhar o processo, também é bacana. Se você já vou inserir o meu brain break em uma atividade. Então, hoje a gente está fazendo a Lohane estava contando do projeto dela de viagem. Isso. Então minha aula tem 2 horas. Então vou botar 30 minutos eles em grupo. Depois eu vou pedir para eles contarem uma história divertida de viagem. Não precisava isso, mas isso ajuda a quebrar o gelo ali, eles se relaxarem, pensarem em outra coisa, para depois voltarem e focar no verbo to be lá da Lohane. Lembrando que essas atividades, né, esses brain breaks, não pode ter também muitos minutos. Sim. Então, acaba no mesmo problema. De 10 minutos não dá. Você sai de um problema e entra no outro. Então, de 5 a 10 minutos no máximo. O lance pode ter menos que 5 também. Pode ser só a criança levantar, cantar uma musiquinha, batendo palminha, estica o braço, ajoelha, um vivo ou morto, dependendo da idade das crianças. Nossa, eu faço muito vivo ou morto. E é importante... Com aula de inglês. A primeira coisa que eu chego quando eu faço em aula é vivo ou morto, porque 8 horas da manhã, às vezes... Mas você faz porque como é que é o vivo ou morto? Recomendação do curso ou você... Não, é estratégia da minha aula mesmo. Mas você mesmo. É vivo em pé, morto, deitado? Como que é isso mesmo? Eu não me lembro como que é o vivo ou morto. A criança fica em pé, vivo. Morto, ela tem que agachar. Tem que agachar. Se faz vivo ou morto comigo, eu já nem vou. É morto direto. Eu não vou. Não levanto. Entendi. É o tipo que a igreja faz. Sim. A igreja faz isso. Sim. A igreja católica faz isso. O ritual da igreja católica de levantar com certeza absoluta. Para ficar acordado, senão não tinha dormido. Aí a pessoa tem que levantar e ajoelhar, e tem que levantar de novo. Senão dorme todo mundo. Sim. E a aula boa é assim, tem que interagir com... Minicard. Minicard? Como é que é o minicard? Minicard, você levanta... Na aula, você fica levantando, abaixando, durante a aula, minicard. Eu não sei o que é isso, não. É o brain break. Brain break, não sei o que é o minicard. O que significa? Tá. Minicard. Minicárdio! A professora tinha inglês falando minicard. Eu falei, minicard é uma carta pequena. Perfeito, Minicard. Eu falei, o que é? Ela distribui? E eu tô pensando que é carta aqui, ó. Minicard, cara. Isso é feito minicardio. Minicard. Faz todo sentido. Agora sim. Mais outro brain break? Tem alguma dica ainda de algum brain break divertido? Você dava? Você deu? Eu gosto de um bacana também, que é o 2 mentiras e uma verdade. Então, mas é uma boa, mas é mais um icebreaker também. Não, no meio, né? Começou, tu falou assim, ok, vou botar aqui 2 mentiras e uma verdade minha, entendeu? Eu tô sendo maluco. Cabe realmente qualquer atividade, o lance é... Isso é bacana, eu aprendi isso com a Shelly. Pode deixar no nosso... vídeo no nosso e-book. Um monte de... Tá vendo? Vai dar trabalho para a Lohane. Vai dar trabalho para a Lohane. Isso aí, Lohane tá... Mas tem um ponto, só fechando aqui, que eu queria ainda falar, isso que é o da Shelly, né? A Shelly foi minha professora de oratória. Isso. E ela me falava o seguinte, que se você vai dar uma palestra de 2 horas, dependendo do público, 1 hora, sei lá, você não precisa gastar 10 minutos se apresentando. 15 minutos. Você tem 2 horas para se apresentar. Você pode se apresentar durante. Você vai se apresentando ao longo disso. Então, assim, numa aula de pós-graduação, assim, cara, aquelas pessoas estão obrigadas a ficar com você durante a manhã inteira, né? Geralmente após um sábado ali. Então, você se apresentar mais ou menos, não vai deixar elas mais motivadas ou menos. Elas vão ficar ali mesmo. Já é cárcere. Toda semana. Você vai se apresentar toda semana. Então, o que você faz? Ao longo da aula, você vai se apresentando. Você, 2 verdades e uma mentira sobre mim. Isso, então, aí você vai lá, papá. Gastou 3 minutos. Daqui. Deu o brain break 3 minutos. Aí passou. Aí depois,
daqui eu tenho um cachorro, tenho um gato, eu não sei o que vocês acham, que não sei o que. E vai se apresentando, né, ao longo da conversa. O importante, assim, acho que para finalizar aqui, acho que o mais importante dessa estratégia, que é diferente do que a gente não tem um passo a passo aqui. Sim. O nosso passo a passo é definir. No meio dos passos, dá um brain break. Então, é definir se é 20 ou 30 minutos que você vai ter cada brain break. Sim. Depois ter essa caixinha de ferramentas ali para você poder ter, ou até incluir na sua matéria, né? Sim. Incluir no seu contexto ali. Você tem que colocar isso no seu programa. Não pode esquecer. Tem que estar considerado. Tem que estar no relógio. Sim. Tem que marcar no relógio. Sim. Então é isso que eu Todo workshop que eu faço com os gringos aí, que eles são bem neuróticos com o tempo, tem isso. E um jeito dele fazer isso, se você usa a slide, é botar no slide também, como eu tinha falado. Sim. Você já bota lá. Tem que fazer sempre. Porque quando você não fizer, você vai perder os seus alunos. E sabe o que isso te ajuda? Você também a controlar o seu tempo. Isso, sacou? Claro. Você, não cheguei no brain break ainda. Estão feitas ali. Tá atrasado, tá demorando mais do que deveria. Ou tá muito mais rápido, né? Você Exatamente. Controlar. Falou tudo. Então, planejamento. Planejamento. É a palavra. Lohane, o que a gente tem que fazer nesse momento? Nesse momento, agora, finalizando, Sim. se inscrever no canal. Muito obrigado. Dar like, Isso comentar, porque lemos os comentários todos os domingos. Todos os domingos. E clicar no link, porque temos e-book. Temos e-book. e-book. E vai botar tudo lá. Tudo. É o maior compêndio de brain break da história da humanidade. O Rani vai botar lá uma lista que tem várias atividades super legais que você pode fazer. Tem um vídeo sobre o brain break nosso. Temos também. Tá na descrição. A gente fez lá na época da pandemia. Que tinha lá várias atividades para você fazer online. Então, se você dá aula online, virtual, você que dá aula particular de inglês, também dá para quebrar no meio lá e fazer uma atividade. Virtual precisa ter brain break mesmo, que é chato pra caramba. Aquele, 2 horas sentado vendo o Fred falar. Beijo, até mais. Valeu, pessoal, até mais.